Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre coerência e coesão, né? Que são dois elementos extremamente importantes na produção de um texto e no sentido desse texto, né? Para garantir aí que o texto seja compreendido completamente, tá bom? Então, é o seguinte: a coesão, ela é um mecanismo relacionado a elementos, né? Que asseguram a ligação entre palavras e frases. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que a gente tem aí um mecanismo que vai interligar essas palavras, essas frases, garantindo aí, né, que essas diferentes partes do texto, elas se unam fazendo sentido. Então, por exemplo, vírgulas, né? As vírgulas são extremamente essenciais para que o sentido da frase seja totalmente compreendido, né? A gente tem alguns momentos em que a falta da vírgula ela pode gerar um duplo sentido ou a falta dele, né? Que é aquela brincadeira, né? Que uma vírgula pode salvar uma vida ou condenar um homem, que vocês já devem ter visto muito isso aí nas redes sociais, né? Então, a gente tem aí na coesão esses tipos de elementos que parecem simples, mas que fazem toda a diferença no nosso texto para que ele possa realmente ter o sentido completo e real que a gente pensou. Já a coesão são dois elementos que muitas vezes as pessoas confundem, mas a gente tem uma diferença básica em que a coesão, né, ela trabalha com elementos fixos, né? Por exemplo, preposições, vírgulas, conjunções e elementos assim que são elementos de ligação. Já a coerência, ela é responsável por estabelecer a ligação lógica das ideias, né? Entre essas ideias. Então, se eu sou a favor de algo e eu começo o meu texto falando que eu sou a favor de algo, eu não posso do nada ligar e dizer que eu sou contra esse algo, né? Porque eu estaria sendo incoerente e aí a coerência estaria indo por água abaixo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a essa parte falada sobre coerência e coesão, ok? Então a coesão, ela tem alguns itens, né? Como eu disse antes, para a gente manter aquela questão dos elementos, né, da frase, a gente tem então 4 itens importantes a serem falados: as substituições, os conectores, as referências e reiterações e a correlação verbal. Então, começando pelas substituições. Quando a gente vai produzir um texto, muitas vezes a gente tem algumas palavras que podem ser repetidas, né? Na verdade, que a gente precisaria repeti-las e o texto ficaria um pouco repetitivo, óbvio, né? Mas a gente teria alguns problemas, né? Porque se eu fico repetindo a mesma palavra várias vezes, o meu texto ele vai ficando sem graça, ele vai ficando sem valor, né? Então eu preciso muitas vezes fazer a substituição dessas palavras, dessas repetições, né? Então essas substituições elas são importantes tanto para palavras em específico, e aí a gente usa a palavra sinônimas, né? Quando é o caso de uma palavra em si, ou quando a gente tem aí uma frase, né? Um final de frase, um trecho da frase que a gente precisaria repeti-la, a gente pode trabalhar de outra maneira. Por exemplo, eu deixei aí uma frase, né? Os legumes são importantes para manter uma alimentação saudável. As frutas também são importantes para manter uma alimentação saudável. Quer dizer, eu repeti esse trecho, né? São importantes para manter uma alimentação saudável. Eu só mudei o que são os legumes e as frutas, né? Eu poderia, para poder não necessitar dessa repetição, eu poderia manter a primeira frase, né? Os legumes são importantes para manter uma alimentação saudável e apenas o início dessa segunda frase, né? As frutas também. Pronto, acabei com o meu problema de coesão, porque essa frase da maneira como eu escrevi aí acima, ela está errônea em relação à nossa coesão,
tá? Então, a gente tem um erro de coesão nessa frase, que a gente pode consertar simplesmente apagando essa repetição e deixando a palavra também, né? Que ficaria tudo certo. Ou eu poderia colocar que os legumes e as frutas são importantes para manter uma alimentação saudável. Pronto, acabei com o meu problema aí de coesão, ok? Então, esse é um dos nossos pequenos problemas. E aí, quando a gente passa a falar dos conectores, a gente tem alguns elementos que eu já falei para vocês, citei anteriormente, que então eles são responsáveis pela coesão interfrásica, né? Então, dentro das frases ou interligar uma frase com a outra. Então, esses conectores, eles são elementos que criam uma relação de dependência entre os termos da frase e geralmente são preposições, conjunções, advérbios e assim por diante. Então, esses são alguns que eu citei aí anteriormente, né? A gente tem aí a necessidade desses termos, né? E em alguns momentos a vírgula, que separa alguns elementos aí, né? Mas separa num sentido de ganhar a frase aí, que a frase ganhe sentido, né? Eu separo os termos para poder uni-los num mesmo período, numa mesma frase, ok? Então, os conectores, eles são de extrema importância. Por quê? Eles também evitam muitas vezes repetições, né? E eles interligam um elemento ao outro. Como isso pode acontecer? Por exemplo, eu tenho as duas frases. Elas gostam de jogar bola e elas gostam de dançar. Eu tenho uma repetição, né? Essa repetição não fica legal. A gente sabe que elas gostam, tá? Então, por que não unir os termos, né? E conectá-los? Como eu falei no segundo momento a respeito da frase anterior, né? Dos legumes e frutas. O e é um conector, tá? Então, ele vai ele vai substituir, né? Ali um termo e vai unir os outros dois. Então, essa é a função. Essas duas frases, por exemplo, do elas gostam, eu poderia dizer que elas gostam de jogar bola e dançar. O mesmo e é um conector e ele vai unir esses dois elementos que elas gostam de fazer, jogar bola e dançar, e vai evitar a repetição em si. Então, isso é de extrema importância nesse momento. Já quando a gente fala de referências e reiterações, o que quer dizer isso? É quando um termo ele é usado para se referir a outro que já foi citado aí anteriormente, né? Então, para reiterar, né? Então, reiterações, algo que já foi dito anteriormente, ou quando uma palavra é substituída por outra com ligações de significados e afins. Mas geralmente essa citação de algo dito anteriormente. Então, eu disse algo, eu quero retomar esse algo dito, eu vou fazer essa referência a essa reiteração. E muitas vezes as pessoas esquecem como fazer isso e elas simplesmente repetem os termos, o que não fica legal numa frase, tá? Então, eu tenho ali, por exemplo, hoje é aniversário da minha vizinha. Minha vizinha está fazendo 40 anos. Quer dizer, eu repeti a palavra minha vizinha, né? Como eu posso desfazer esse erro de coesão? Óbvio que se eu pegar e substituir a palavra minha vizinha na segunda frase, eu já consigo resolver esse problema, né? Então, hoje é aniversário da minha vizinha. Ela está fazendo 40 anos. Então, minha vizinha vai ser substituído por ela, tá? Então, ela está fazendo 40 anos. Tive aí, resolvi um problema de referência e reiteração, ok? Pessoal, e por último, aí, em relação à coesão, a gente tem a correlação verbal. O que isso quer dizer? Quando a gente usa os tempos verbais corretos em uma frase, certo? Então, esse tipo de coesão, ele garante uma sequência lógica de acontecimentos, né? Então, se eu uso o tempo verbal correto, eu não vou ter esse problema de correlação verbal.
Então, eu deixei a seguinte frase: se eu soubesse, eu te avisarei. Bom, eu tenho o primeiro verbo, o verbo saber, ele está no pretérito imperfeito, né? Quer dizer, ele indica uma condição, né? Que poderia dar origem a outra ação, né? Mas quando eu uso o verbo avisar já no futuro do pretérito, ele indica um fato que poderia ter acontecido se uma ação no passado se tivesse sido concretizada. Então, quer dizer, uma situação condicional que depende da outra, um verbo e o outro ali, eles não se correlacionam, né? Então, a frase fica estranha. Para resolver esse problema, eu poderia deixar a frase da seguinte maneira: se eu soubesse, eu te avisaria, né? Eu mantenho o primeiro verbo, né? Essa questão da situação condicional, que é aí o pretérito imperfeito do subjuntivo, e eu coloco o segundo verbo também de maneira que faça sentido. Eu te avisaria, quer dizer, é uma condição também, né? Eu dependo de saber para eu te avisar, né? Eu poderia usar se eu souber, te avisarei, né? Eu não sei ainda, então aí sim, tá? Mas no momento, essa frase, da maneira como eu escrevi aí, ela não faz sentido. Então eu tenho a dependência do tempo verbal. Dependendo do verbo, do tempo verbal de um verbo, o outro, ele não vai se encaixar naquele tempo que vocês escreveram. Então isso é um problema que acontece muito, muito mesmo em produções textuais aí, principalmente do pessoal do ensino fundamental 2 e do ensino médio, tá? Então, tomem cuidado com isso. Então, quando a gente vai falar de coerência, como eu disse para vocês anteriormente, a coerência, ela tem a ver com a relação entre as ideias, né? Para que essas ideias, elas ocorram de forma harmoniosa. E como isso acontece? A gente tem aí alguns princípios, algumas normas a serem seguidas, alguns detalhes que a gente não pode pecar, né? O primeiro deles, a gente tem aí o princípio da não contradição. Como o nome já diz, a gente não pode se contradizer, ou seja, eu não posso dizer uma coisa a favor e outra contra. Isso não quer dizer apenas criar as ideias nas frases completas. Às vezes um termo que a gente não sabe o significado completo, a gente faz mau uso dessa palavra, porque a gente acha a palavra bonita, mas eu não sei o significado completo dela. Então, isso muitas vezes é o que acontece em alguns textos, principalmente eu já vi muitos do Enem nesse sentido, tá? Então, princípio da não contradição. Quando eu digo, por exemplo, a frase, ele só compra leite de vaca, pois é intolerante à lactose, eu tenho um problema. Se a pessoa é intolerante à lactose, ela não pode tomar leite de vaca. Então, como ele vai comprar só leite de vaca? Né? Então, essa frase ela tem um problema seríssimo de contradição. Como resolver essa frase? Posso substituir o leite de vaca por leite de soja, por exemplo. Então, ele só compra leite de soja, pois é intolerante à lactose. Resolvi o meu problema do princípio da não contradição, tá? Então, esse é um primeiro detalhe. Então, vejam que uma única palavra faz aí, gera essa incoerência, certo? Então, tomem cuidado com isso. Quando a gente fala do princípio da não tautologia, né, a gente tem que tomar cuidado com palavras, com expressões que elas não podem dar ideias repetitivas, né? Então, por exemplo, se eu uso a frase visitei Roma há 5 anos atrás. Se eu visitei, eu usei o pretérito perfeito. Eu fui, eu voltei, eu visitei. Já fui, voltei, acabou, né? Então, o pretérito perfeito, ele já me diz, eu fui e já acabou a ação. Ela está concluída.
quer dizer, porque eu vou usar o termo 5 anos atrás. Atrás quer dizer que já acabou também, ficou no passado. Então, essa frase eu não preciso desse atrás, porque eu gero a repetição aí desse termo, tá? A repetição dessa ideia. Então, eu poderia simplesmente deixar a frase: visitei Roma há 5 anos. Pronto. Eu acabo com aquele problema de tautologia, de repetição daquela ideia, né? Através de uma expressão. Então, tomem cuidado com isso, porque a gente tem que pensar no todo da frase, tá? Para muitas pessoas isso passaria com muita tranquilidade, mas é um erro e é um erro bem legal aí, sabe? Então, e a gente não pode deixar que ele aconteça, tá? É bem comum. Bom, o princípio da relevância, óbvio que a gente tem que pensar que a gente tem as ideias e elas devem estar relacionadas entre si e elas não devem ser fragmentadas, e a gente tem a necessidade, né, de que o sentido da mensagem seja completo, né? Então, a gente tem aí um ordenamento, né, das ideias que ele deve ser correto. Porque se essa ordem dessas ideias ela não esteja numa ordem correta, né? Quando elas forem analisadas isoladamente, a compreensão do texto como um todo ela pode ficar comprometida. Então eu tenho que trabalhar com o que é mais relevante e o que é menos, né? E ir colocando isso no meu texto aos poucos. Como isso pode acontecer? Eu deixei aqui salvo uma pequena frase para vocês, como a gente pode resolver isso, como a gente pode ter um problema e como a gente pode resolver. O homem estava com muita fome, mas não tinha dinheiro na carteira. Foi a um restaurante almoçar e em seguida foi ao banco e sacou uma determinada quantia para utilizar. Como o rapaz está com fome, ele não tem nada na carteira, ele vai primeiro ao restaurante para depois ir ao banco. Então, meu texto ele perde total sentido. Por quê? Primeiro, se ele não tem nada na carteira, ele tem que ir primeiro ao banco para depois ir ao restaurante para almoçar. Nenhum restaurante, a não ser que seja do seu melhor amigo e olhe lá, né, se ele vai deixar, ele vai aceitar que você coma, faça o uso dos serviços dele e depois você vá ao banco para retirar o dinheiro. Então, a gente tem um problema aí em relação à relevância. O que a gente poderia resolver? Então, o homem estava com muita fome, mas não tinha dinheiro na carteira. Por isso, foi ao banco, sacou uma determinada quantia para utilizar. Em seguida, foi a um restaurante e almoçou. Resolvi meu problema, ok? Então, eu tenho que ordenar tudo, porque uma coisa depende da outra, para que ela faça sentido completo, para que ela ganhe esse sentido, tá? Então, aí meu texto vai ficar na ordem correta, com o sentido completo, ok? Quando a gente fala da continuidade temática, né? É óbvio que a gente tem que dar sequência. Por quê? Se eu começo um assunto, estou falando sobre ele, eu não posso do nada interromper esse assunto e já mudar. Eu tenho que finalizá-lo, né? Eu tenho que concretizá-lo. Senão acontece uma falha nessa continuidade temática e o leitor vai ficar com a sensação de que o assunto foi mudado repentinamente, né? Então ele vai falar, opa, faltou algo aqui, ele não concluiu. Então o próprio leitor vai sentir falta dessa finalização desse trecho, desse assunto, ok? Então, eu deixei um trechinho aqui também, eu vou ler para vocês. Tive muita dificuldade até acertar o curso que queria fazer. Primeiro fui fazer um curso de informática. A meio do semestre, troquei para um curso de desenho. E por fim, acabei me matriculando aqui no curso de inglês. Foi confuso assim também para você, né? E aí, a gente tem
Quando eu me matriculei aqui no curso, eu procurei me informar, porque sobre a metodologia, o tipo de recursos usados, etc. E acabei decidindo rapidamente por este curso. Tá. Então, quer dizer, tá faltando algo, né? A gente não tem uma continuidade. Ele não falou se foi ou não, se não foi, se foi fácil, se foi difícil. Ele rapidamente optou por esse curso. Tá, ele pesquisou a metodologia. Ele não falou se ele teve dificuldade para escolher o curso ou não, como o anterior, né? Então, a gente pensa na frase anterior estava correta. A resposta do segundo participante aí que foi um pouco fora. Então, vamos ver como isso poderia ficar melhor, né? Tive muita dificuldade até acertar o curso que queria fazer. Primeiro, fui fazer um curso de informática. A meio do semestre, troquei para um curso de desenho. E por fim, acabei me matriculando aqui no curso de inglês. Foi confuso assim também para você? A resposta que ficaria melhor. Na verdade, foi fácil, pois eu já tinha decidido há algum tempo que assim que tivesse a oportunidade de pagar um curso, faria um de inglês. Então, vejam que aqui ele responde corretamente a respeito do curso, ele já havia se decidido, né? A única coisa, ele poderia até completar com aquela frase que eu disse anteriormente, né? Que aí sim, ó, procurei me informar sobre a metodologia, o tipo de recursos usados e acabei decidindo rapidamente por este curso, por esta instituição, porque a gente teve mensagens diferentes na frase que estava errônea. Um estava falando sobre o curso, inglês, matemática, informática, né, desenho. O primeiro estava falando sobre isso, o outro estava falando sobre a instituição. Ah, eu procurei a metodologia, os recursos, e eu gostei daqui e eu escolhi aqui. Então, eles estavam falando de temáticas diferentes. Quando ele fala, não, eu já havia decidido por inglês, foi fácil para mim decidir, foi quando eu tive a oportunidade de pagar, e aí eu já conhecia a metodologia, eu já via os recursos que eles usavam, então estava tudo correto. Isso sim é uma resposta completa e correta de acordo com o que foi perguntado, ok? Então tomem cuidado para que não haja erros em relação a isso. Bom, e a progressão semântica? Quando a gente tem a progressão semântica, ela dá a garantia da inserção de novas informações, de que a gente possa colocar novas informações aí no texto e dar o seguimento ao todo, a minha mensagem que já estava sendo dita, né? Quando esse segmento ele não ocorre, o leitor fica com a sensação de que o texto é muito longo e que ele nunca chega ao objetivo da mensagem. É aquela coisa que eu falo, mas eu não disse nada. Então, eu não posso ficar repetindo as informações ou não trazer novas informações. Eu preciso realmente de novas ideias, de que o sentido ele continue, mas que ele não fique estacionado, porque muitas vezes a gente escreve e no final a mensagem é tão pouca, que a gente usou tantas palavras para dizer uma coisa que era tão simples ser dita, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por exemplo, se eu deixo, os meninos caminhavam e quando se depararam com o suspeito, continuaram caminhando mais um pouco. Passaram por várias avenidas e ruelas e seguiram sempre em frente. Ao notarem que estavam sendo perseguidos, continuaram caminhando em direção ao seu destino. Percorreram um longo caminho. Eu só falei que eles andaram, passaram por aqui, passaram por ali, continuaram andando. Vejam que o texto não tem continuidade, ele não traz nada de novo, nada de informação nova. Então, isso faz com que o meu texto fique perdido, ele parece muito longo, muito enrolado. É como se eu não tivesse nada para dizer e estou enchendo linguiça, como eu costumo dizer com vocês, né? Então, a gente tem, para melhorar essa frase, por exemplo, a gente poderia deixar da seguinte maneira: os meninos caminhavam e quando se depararam com o suspeito, apertaram o passo, ou seja, foram mais rápidos. Ao notarem que estavam sendo perseguidos, começaram a correr.
pronto. Eu falo que eles estavam andando, apertaram o passo e depois correram. Ótimo, entendeu? Eu não preciso ficar, caminharam mais um pouco, passaram por ali, por aqui, e aí continuaram caminhando. Não, eu estou repetindo os termos, não estou trazendo nada de novo, né? Então eu vou trazendo as informações de maneira que o meu texto ele ganhe um sentido, ele ganhe uma nova versão aí, pessoal. Então, espero que tenha sido válido para vocês. A gente se vê daqui a pouco, ok? Até breve.